Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro e Trump conversam por chamada de vídeo. Ex-presidente do Brasil disse que conversa tratou da expectativa de que as coisas melhorem no mundo. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por telefone nesta quarta-feira, em uma chamada de vídeo intermediada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. O parlamentar brasileiro esteve no resort de Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida, para um jantar privado com o ex-chefe do Estado norte-americano. Nas redes sociais, Eduardo falou sobre a chamada entre Bolsonaro e Trump e disse que o norte-americano está ciente do que se passa no Brasil. Também em publicação na web, o deputado brasileiro elogiou o ex-presidente americano e declarou que ele tem coragem e autenticidade para implementar as decisões corretas. Não só os Estados Unidos, mas todo mundo anseia pelo retorno de Trump, para que tempos de paz e normalidade sejam resgatados. Deus abençoe a sua vida, escreveu. Já sobre a temática da conversa, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro disse ao colunista Paulo Capelli, do site Metrópolis, que os dois falaram sobre o Estado Democrático de Direito e a respeito da expectativa de que as coisas melhorem. O ex-chefe do executivo brasileiro reforçou ainda que torce para a vitória de Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos deste ano. Ministra Carmen Lúcia diz que a anistia a presos do 8 de janeiro não será aceita pelo STF, caso seja aprovada. É isso mesmo. Jorge Serrão comenta. E surgiu também a notícia de que a Carmen Lúcia diz que a anistia a presos de 8 de janeiro pode ser judicializada no STF. Mas tudo o que acontece nesse país, o STF quer dar um pitaco, Serrão. Pois é, foi um pouco precipitada essa declaração. Se o assunto depois vai chegar ao STF, vai ser apreciado pelo STF, tudo é apreciável pelo Tribunal Federal. Tudo pode chegar lá. Mas quando se antecipa esse tipo de declaração, parece que o ministro, a ministra do Supremo, está antecipando o voto, seu julgamento. Por que que parece isso? Porque nós já tivemos um precedente. Jair Bolsonaro, enquanto presidente da República, assinou um decreto de graça presidencial em benefício de Daniel Silveira. O Supremo Tribunal Federal rejeitou a graça constitucional dada por Bolsonaro. Só que isso não poderia acontecer. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal questionar aquela graça presidencial. Não está escrito na Constituição que aquilo poderia ser revogado. Isso aconteceu. Então, quando a ministra Carmen Lúcia diz que uma provável anistia a ser provavelmente aprovada pelo Congresso Nacional e que o Supremo vai avaliar essa constitucionalidade, ela está dando a entender que a anistia, se for aprovada, pode ser revogada. O que quer dizer isso? Quer dizer isso que o Brasil vai aprofundar ainda mais e cada vez mais a crise institucional, o desequilíbrio absoluto entre os poderes, com a preponderância do poder judiciário. Isso não está certo, isso não é justo, isso não é perfeito, isso está esquisito, isso está fazendo mal ao Brasil, porque as pessoas vão perdendo a confiança no nosso equilíbrio das instituições, na capacidade que a instituição tem de ter e exercer o seu próprio papel, conforme o que está claramente definido na Constituição Federal, por mais crítica que essa Constituição possa receber. Mas ela é o mínimo, o parâmetro básico a ser seguido por qualquer um, desde o mais humilde cidadão até o mais supremo dos supremos ministros da
Corte Constitucional. Então, não foi bom esse comentário. Mais uma vez, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão pecando por falar demais, fora dos autos, em assuntos sobre os quais eles não deveriam se pronunciar, até porque podem ser acionados a fazer o julgamento do caso. E eu repito, já julgaram algo parecido e julgaram errado. Fizeram o que a Constituição não manda. E ninguém no Senado fiscalizou isso. Então a culpa é de quem? A culpa é do Senado. Principalmente do Senado, que é o representante do povo eleito para fazer esse papel institucional. Se o Senado não fez, para que serve o Senado, hein? Boa pergunta. Comando Vermelho junto com o Ministério da Justiça. Assista. Dessa organização criminosa que está colaborando, alguns inclusive em outros estados. Um dos bônus, um dos dividendos dessa operação foi justamente identificar elementos dessa organização criminosa que está colaborando, alguns inclusive em outros estados. Dessa organização criminosa que está colaborando, alguns inclusive em outros estados, como a doutora Clarice inclusive me informou. Quer dizer, isto é fruto da colaboração não só de agentes da Polícia Federal de outros estados, mas também das forças de segurança. Então é uma... Peraí. Deixa eu ver se eu entendi direito o que está acontecendo, porque isso só pode ser pegadinha do malandro. No Brasil nós temos o Ministério da Justiça, que deveria lutar contra o crime organizado, que deveria lutar contra o crime em si. E pelo que eu entendi, o nosso ministro da Justiça, isso não é possível, que é um ex-ministro do STF, ele recebe informações do Comando Vermelho, ele conversa, ele dialoga com uma facção criminosa responsável por tráfico de drogas, por sequestro, por roubo, pelos piores crimes da humanidade. Ele recebe informação do Comando Vermelho na busca pelos fugitivos de um presídio de segurança máxima. Então, a nossa segurança pública é informada pelo crime sobre o crime. É isso mesmo? É isso mesmo, produção? Alô, alguém? Por favor, alguém me ajuda. A nossa segurança pública recebe informações de facções criminosas para lutar contra o crime? O que é isso, meus amigos? Dá uma olhada nesse vídeo. Ele destacou também, Natália, uma coisa interessante é que além da ajuda da Polícia Penal, né, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, o ministro falou que eles também estão recebendo informações do Comando Vermelho, que seria aí a facção que os dois fugitivos tinham ligação. Então o Comando Vermelho também estaria ajudando o ministro, né, as forças de segurança a tentar recapturar os dois foragidos. Como vocês viram, não é piada. É isso mesmo que você acabou de ouvir, tá na imprensa, então não é fake news. Eles... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! E aí, se alguém falar que esse povo, que é a esquerda, tem ligação com o crime, aí a Polícia Federal bate na sua casa. Porque daí sim é cometer um crime. Se você falar algo que a própria imprensa tá falando, é um crime de desinformação, fake news, e a Anatel corta o YouTube, corta o Instagram, corta todo mundo pra ninguém ficar sabendo. Gente, o Brasil virou uma Venezuela pura! Meu Deus do céu, não dá pra acreditar que isso tá acontecendo. Mas tá aí. Você acabou de ver. Comando Vermelho, responsável por tráfico, por roubo, por sequestro. É um dos maiores inimigos da segurança pública hoje. Nesse governo, virou amigo do Ministério. Muito bom, isso é impressionante. Ex-desembargador Sebastião Coelho rebate fala do ministro Gilmar Mendes sobre narcomilícia evangélica. Veja. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, como evangélico, quero manifestar o meu repúdio à fala do senhor ministro Gilmar Mendes, do STF, que em uma entrevista afirmou ter ouvido de uma pessoa, numa reunião com o ministro Barroso, que é o presidente do STF, a afirmação de que existe uma narcomilícia evangélica. Veja a gravidade dessa afirmação. Hoje os jornais, hoje quinta-feira, dia 14, estão tratando do assunto.
Quer dizer, uma fala do senhor ministro sem identificar a fonte, porque a Constituição ela permite a liberdade de expressão, mas veda o anonimato. Logo, a fala é do senhor ministro. Imagina se algum de nós tivesse falado alguma coisa tipo, eu pergunto a Vossa Excelência, se alguém tivesse afirmado a existência de uma narcomilícia judiciária, qual seria a reação de Vossa Excelências? Iria dizer que era discurso de ódio e que era atentado ao Estado Democrático de Direito. Mas Vossa Excelência se dá o direito de carimbar um grupo religioso, e isso não é discurso de ódio. E colocar o grupo religioso evangélico, cristão evangélico, no centro de uma polêmica que absolutamente não nos pertence. É por isso, senhor ministro, que a credibilidade dos senhores não anda muito em alta. Os senhores sabem disso, não é? É por isso que o jornal O Estado de São Paulo afirmou recentemente que Vossa Excelência é um juiz sem juízo. A população brasileira, a instabilidade que nós estamos vivendo, eu já disse isso e reafirmo, é causada por Vossas Excelências, com vossas decisões incompreensíveis para a maioria da população, mas principalmente por falas do tipo que Vossa Excelência proferiu naquela entrevista. Qual a necessidade de Vossa Excelência identificar esse grupo religioso? Que paz Vossa Excelência trouxe para a nação com a sua fala? Que paz Vossa Excelência trouxe? Povo brasileiro, vamos refletir sobre o que está acontecendo em nosso país. O nosso momento é agora, de nós termos juízo. Fiquem na paz. E ex-procurador da Lava Jato afirma que Lula tinha que estar preso. É isso mesmo. Veja, 10 anos de Lava Jato. 10 anos da Operação Lava Jato. Conhecida entre os colegas, aquele mais o decano, né? Ele foi conhecido como o decano entre os colegas da Lava Jato, o procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, aposentado desde 2019, participou ativamente dos primórdios da Operação Lava Jato e que se tornaria a maior operação de investigação de combate à corrupção vista no Brasil. E olha o que ele diz, abre aspas, Lula tinha que estar na cadeia, afirma Carlos Fernando dos Santos Lima, ex-procurador da Lava Jato. O que a gente tem hoje, professora Paula Marisa, é uma operação Lava Jato completamente desmontada, perseguida, empresas que outrora devolveram recursos roubados, agora estão indenizando o Estado e possivelmente vão ganhar para que sejam, de fato, para que esse recurso seja devolvido para a empresa. 10 anos de Operação Lava Jato não tem nada que se comemorar, né, Paula Marisa? Infelizmente, não temos nada o que comemorar, principalmente depois dessa manobra aí que a gente acompanhou de descondenar o grande nome dessa Operação Lava Jato, que foi uma investigação sobre a corrupção na política no Brasil. Não é só mensalão, eletrolão, petrolão, né, tantos anos aí, mas o modus operandi do PT depois que ele chegou ao poder. Essas obras que eles anunciam, agora eles estavam anunciando, o Nicolas foi ao evento do Lula anunciando, vamos construir tantos institutos federais, que beleza. Quem será? Eu fico pensando, quem será que vai construir esses institutos federais? Porque para a geração que está chegando agora, não acompanhou os noticiários aí na época da Lava Jato, eles faziam obras superfaturadas, aí tinha que dar uma parte, um pichuleco, por isso que tinha o boneco do Lula vestido de presidiário, 17113, que foi chamado de pichuleco, termo que surgiu na CPI, agora eu não vou me lembrar, mas eu acho que foi na CPI dos Correios, que o Roberto Jefferson fala em receber o pichuleco, é daí que vem o termo, inclusive o termo mensalão foi criado pelo Roberto Jefferson, que era uma grana que
que era paga por fora, agora se faz essa negociação via emendas parlamentares, que aí pelo menos parte do dinheiro, que a gente sabe como é que funciona a política, né? Pelo menos parte do dinheiro é revertido em obras. Mas na época não, era propina, era apartamento com mala de dinheiro, são depoimentos de empresários falando nos mínimos detalhes. Para fazer tal obra a gente tinha que dar tanto e depois mais tanto por fora que ia para o Caixa 2, para o PT. E aí aqui eu vou fazer um puxãozinho de orelha aos nossos políticos. Quando o Bolsonaro venceu em 2018 e a gente não avançou nessa pauta, porque eu entendo que o mandato do Bolsonaro foi bem conturbado, teve o fator pandemia que conta assim bastante, mas a direita apanhou muito também por não ter algo que a esquerda faz muito bem, que é o planejamento de médio e longo prazo. Se a gente for observar, por exemplo, o PT, ele faz essas convenções, aí ali tem os cadernos de tese, que eles fazem as metas. Daqui a 10 anos a gente quer tal coisa, quer fazer isso, quer aquilo outro. Colocam ali no papel as ideias para que os militantes, os membros do partido possam trabalhar todos no mesmo sentido. Infelizmente, isso não existe até hoje na direita. A gente viu alguns eventos, tudo bem que a direita antes não tinha uma força política, antes, sobretudo antes do professor Olavo de Carvalho, que foi o grande precursor, que foi quem realmente possibilitou que houvesse um Bolsonaro. Então, antes de Bolsonaro, tinha ali o Olavo de Carvalho fazendo seu trabalho de revolução cultural, de mudar a sociedade de baixo para cima através da cultura. Não vou entrar nos detalhes teóricos, mas falando aqui sobre Lava Jato. Durante a Operação Lava Jato, houve alguns escândalos. Um deles foi um dinheiro que veio em caixas de bebidas dentro de um avião diretamente de Cuba. Porque a obra, por exemplo, pegar aqui o Porto Mariel, que é uma obra bem famosa, o PT não fez o porto em Cuba porque ele é bonzinho e gosta de Cuba. É porque parte do dinheiro volta em benefício do partido. É por isso que eles fazem essas obras, aí faz um acordo lá com o ditador da África, com o ditador cubano, com o ditador venezuelano. Agora a Petrobras vai fechar acordo de novo com a estatal de petróleo venezuelana, né? Que coincidência. E aí veio esse dinheiro, isso é só um caso de vários, tá? E diz uma matéria da Veja que o PT recebeu dinheiro estrangeiro para financiar o partido. E isso, pela legislação brasileira, é proibido. O Olavo sempre bateu nessa tecla. O PT tem que ter o registro cassado depois desses escândalos de dinheiro do exterior vindo abastecer os cofres do partido. E não se falou mais no assunto, porque a direita justamente não tem esse planejamento de longo prazo. Então, ok, botamos o Bolsonaro na presidência. E agora? Qual que é o próximo passo? Ninguém sabia muito o que fazer. Aliás, até hoje, se a gente observar o comportamento da direita, estou falando aqui dos parlamentares da direita, e eu sei que tem pessoas bem intencionadas, que eu gosto, tudo, mas aqui eu não estou fazendo uma análise de amiguinho, né? Se eu vou gostar de tomar uma cerveja no bar, tomaria uma cerveja no bar e passaria a noite contando piada. Agora, estratégia política, caderno de teses, algo realmente palpável, avanço, planejamento de médio e longo prazo, não existe. Não existe. Ou se existe de uma maneira tão secreta que a gente não fica sabendo. Então fica aqui o meu puxão de orelha e vamos ver se agora, fora do poder, a direita aprende a se articular. Mas pelo que eu estou vendo da eleição municipal, parece que não. Está dando muita confusão. Então, opiniões impopulares, mas sinceras e sempre visando o melhor para o Brasil. Eu não quero viver num país socialista, eu não quero comer o meu cachorro, eu gosto muito dele. Então, eu às vezes dou esses puxões de orelha, mas não é nada pessoal. É porque eu realmente fico indignada pela falta de ação. É porque a gente todo dia toma 7-1 da esquerda, gente. 7-1 da esquerda, e agora nem é o Dirceu que é o cérebro da esquerda, é a Janja. Aí fica difícil, né, Satie? Aí fica difícil, exatamente. O importante é a gente continuar. Senador Rogério Marinho aciona TCU e PGR contra a interferência do governo Lula na Petrobras. É isso mesmo. Rogério Marinho, líder da oposição no Senado e representante do PL, levou ao Tribunal de Contas da União e à Procuradoria-Geral da República uma denúncia sobre o aparelhamento político e manipulação da Petrobras pelo governo Lula. Em pronunciamento no Senado, Marinho criticou a atuação do governo na estatal, afirmando que tal ingerência tem prejudicado a economia brasileira e a própria Petrobras.
E computador de agente secreto demitido pela ABIN intriga PF. Perícias feitas pela PF em computador de agente secreto demitido da ABIN não conseguiram apontar culpa de vazamento de informação sigilosa. A Polícia Federal apreendeu o computador e o celular de um agente secreto demitido pela Agência Brasileira de Inteligência, em fevereiro, por suspeita de vazar uma informação sigilosa. Até o momento, contudo, a perícia feita pela PF nos equipamentos não conseguiu concluir se o servidor em questão foi de fato responsável pelo vazamento. A análise da principal prova, a foto de um monitor, intrigou os dois peritos que se debruçaram sobre o material. O inquérito apura se o servidor Cristiano Ribeiro fotografou a tela de seu computador na sede da ABIN para municiar uma reportagem sobre Flávio Bolsonaro e Alexandre Ramagem, então chefe da agência em 2020. Ao apontar um suposto desvio de finalidade na ABIN, a matéria produzia um organograma detalhando os chefes de cada setor na agência. Por descuido, o agente secreto deixou aparecer uma parte da borda do computador. O caso ocorre em segredo na 12ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que apura o crime de violação de sigilo funcional. Se a Justiça considerar que Ribeiro é inocente, o ex-servidor poderá anexar o processo a um pedido de readmissão, feito à Casa Civil da Presidência da República. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.